Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Alexandre Rabelo, que é o secretário de Educação da Prefeitura do Recife. Doutor Alexandre, como é que o senhor entrou na política? Primeiro política não, na administração pública. Primeiro como secretário. Eu tenho já, João, 26 anos de serviço público. Na verdade, eu sou auditor da Secretaria da Fazenda, concursado. Comecei minha carreira toda lá na Secretaria da Fazenda, trabalhei por mais de 15 anos lá. Depois, no início do governo Eduardo Campos, fui para a Secretaria de Planejamento e Gestão, passei mais um período grande lá, e quando o prefeito Geraldo Júlio foi eleito, em 2013, eu vim com ele para a Prefeitura, inicialmente como secretário de Planejamento e Gestão, e agora como secretário de Educação. Então, toda a minha trajetória profissional foi no serviço público, desde o concurso lá, há mais de 20 anos atrás até hoje. Então, foi toda a minha experiência na área de gestão pública, aí no governo do Estado e agora na Prefeitura. E esse desafio que o prefeito deu ao senhor, Secretaria da Educação é uma das ações mais importantes da Prefeitura do Recife, né? Isso, é um desafio muito grande, porque é aquilo que molda o futuro da nossa cidade, né? A gente tem hoje na nossa rede 90 mil estudantes. A Recife pega desde o berçário até o 9º ano do ensino fundamental 2. Então, uma criança ali de 0 meses, 2 meses, até um adolescente de 14, 15 anos, né? E é o início dessa formação que é importantíssimo para a vida futura dele. Então, a gente tem hoje, claramente, 3 grandes desafios que a gente coloca para a educação. Primeiro, o desafio da primeira infância, que é desde o nascimento até os 5 anos. Cada dia mais, pesquisas na área de neurociência mostram que esse período é o período mais importante de desenvolvimento do cérebro da criança. Então, o que acontece aí nesse período de 0 a 5 anos vai definir esse adulto no futuro. Então, a gente tem um desafio de ter as crianças nas nossas creches, nas nossas escolas, nesse período de idade, de 0 a 5 anos, no momento mais importante da sua vida de desenvolvimento, trazer para elas um conteúdo que possa permitir que ela seja desenvolvida da melhor forma possível, que ela esteja ali na nossa creche, não para estar, vamos dizer, um lugar de um depósito de criança, mas um lugar onde ela seja desenvolvida nas suas diversas habilidades, de interação com o outro coleguinha, de começar a ter o interesse pela leitura, de começar a se acostumar a entrar no mundo do letramento do futuro. Então, de 0 a 5 anos é o primeiro desafio da gente, de cuidar dessa criança, ampliar as vagas. A gente aqui em Recife ainda, de 0 a 3 anos, há uma demanda muito grande por vaga. Nos últimos 5 anos, nessa gestão do prefeito Geraldo Júlio, a gente já ampliou de quase 20% essas vagas, foram criadas 11 novas creches, ainda tem mais 3 em construção para serem entregues, mas é uma demanda muito grande ainda. Além de criar as vagas, ampliar esse atendimento, garantir que essa criança que esteja na nossa creche seja tratada da melhor forma possível. Então, a gente lançou ano passado um programa chamado Brinca Educar, que, na verdade, colocou em todas as creches brinquedos pedagógicos, livros, e brinquedos para o playground. Para quê? Para que essa criança esteja ali sendo desenvolvida. A gente não vai querer que uma criança com 2, 3 anos aprenda a ler, não é isso. Mas que o trabalho que seja feito com essa criança permita que ela seja preparada para esse mundo futuro. Isso é uma coisa recente, né, secretário? Porque antigamente se dizia que a criança nessa faixa etária era só para brincar, né? Pronto, essa é uma das mudanças importantes, não só em Pernambuco, em Recife, mas no mundo. A compreensão que essa faixa não é para ser um lugar livre, que chega a criança, bota lá, dê qualquer brinquedo no chão e ele brinca. Não, ele tem que ter uma palavra que eu aprendi na educação, que é intencionalidade. A ação do professor tem que estar assim, apontando para um objetivo específico. Por exemplo, esse final de semana nós fizemos uma formação com os professores de crianças de 4 e 5 anos e a gente pôde ver uma professora mostrar uma atividade que ela fez ao longo do ano com os nomes das crianças. Crianças de 4 anos que passaram o ano inteiro brincando com o seu próprio nome. Qual é a primeira letra do nome, quem tem a letra igual, o meu J é igual o nome de fulano, Beltrano, quem é o nome maior, menor, tudo isso vai levando essa criança a uma compreensão de como se processa a escrita, que lá na frente, quando ela tiver 5, 6 anos, vai permitir a alfabetização. Mas era brincando, tudo brincando. A gente viu algumas imagens, algumas filmagens, os meninos brincando, se divertindo, com jogos, com bingos, com atividades lúdicas, mas ao longo do ano sempre apontando para uma coisa muito específica, com a intenção de que aquela criança esteja se apropriando do sistema de escrita, para que no futuro seja alfabetizada. Quer dizer, as creches têm professores. Tem professores, todas as nossas creches têm professores, e além dos professores, o que a gente chama de auxiliar de desenvolvimento infantil, são outras profissionais que apoiam os professores dentro da sala de aula. E hoje são quantas crianças atendidas nessa creche? A gente tem da educação infantil, que é de 0 a
5 anos, 17 mil estudantes. Então, assim, um grande desafio é ampliar essas vagas, como eu disse, porque ainda há necessidade de mais vagas, garantir que essas crianças que estejam nas nossas creches tenham o melhor ensino possível, que a gente está fazendo isso a partir da formação dos professores, a partir de colocar nessas creches brinquedos, jogos, livros, né? E um terceiro desafio é ir para as crianças que estão fora da creche. Como é que a gente pode estimular essa criança, mesmo fora da nossa creche, e a gente está fazendo um projeto novo, que é um projeto de brinquedista, que a gente está formando pessoas profissionais para que possam, na própria comunidade, desenvolver isso. Porque o que o estudo mostra, que o mais importante para essa criança é o estímulo, tá? É a forma dela interagir com o adulto. É o adulto que cante para ela, que brinque com ela, que estimule essa criança, desde um bebê, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É isso que permite que o cérebro se desenvolva. Então, mesmo que essa criança não esteja na nossa creche, se o pai, a mãe, o avô, o tio, o irmão mais velho tiver essa compreensão da importância desse estímulo, da importância do carinho, tratar com carinho, com amor, né, essa criança vai ter uma condição no futuro muito melhor, né? Ao contrário disso é o seguinte, a pesquisa mostra que uma coisa chamada estresse tóxico, ou seja, se uma criança passar fome, se for maltratada, viver num ambiente inseguro, tudo isso faz com que ela não se desenvolva como deveria. Então, a gente está trabalhando também para que esse pai, mesmo que ele não esteja com o filho na nossa creche, compreenda isso. Agora, a creche, porque a criança novinha é muito apegada aos pais, à mãe especialmente. Há um trabalho para que ela se sinta bem na creche, mesmo sem a presença da mãe? Existe. Veja, no começo do ano, no início do segundo semestre, é sempre aquele momento inicial mais trabalhoso para o professor. A criança tem que se acostumar a estar naquele ambiente, sai da sua casa, vai para um ambiente diferente e é feito todo o acolhimento. Mas com o passar do tempo, a criança vai se acostumando com isso, né, e fica cada dia mais tranquila, mais acolhida. A gente tem um trabalho muito forte de formação desses professores e dos profissionais de desenvolvimento infantil, né, para permitir que eles tenham toda essa habilidade na recepção desses estudantes. Agora, o nível das creches, porque recentemente o prefeito inaugurou eu vi as imagens muito bonitas, todas são do mesmo nível. Não, nós criamos 11 creches novas, todas nesse padrão diferenciado. E nós estamos fazendo também a recuperação das creches mais antigas. Em Recife, você ainda encontra escolas e creches que, na verdade, eram casas que foram adaptadas ao longo dos últimos 30, 40 anos. Você tinha que atender a uma população de uma área mais carente da cidade e a gente que conhece Recife sabe que muitas vezes não tem espaço, né? Você, para construir num morro ou numa área mais pobre, você não tem espaço. Então, você pegava uma casa, às vezes, de uma associação de moradores ou outra e adaptava para ser uma escola ou creche. É claro que ao longo desses anos você vai recuperando essa casa, adaptando, e ela tem hoje uma condição razoável para ser uma creche ou uma escola. Nós estamos fazendo, as novas construções são outro padrão e as antigas a gente vem recuperando, trazendo para essas mais antigas o mesmo padrão das novas. E quando completa 5 anos, a criança sai da creche? Sai da creche, na verdade a creche que a gente fala é até os 3 anos, depois se chama de pré-escola, que é o 4 e 5 anos, aí depois vai para o ensino fundamental 1, que é o segundo grande desafio, aí não só de Recife, mas do Brasil inteiro, que é o ciclo de alfabetização. O Brasil falha muito, não é só Pernambuco, Recife, Nordeste, é o Brasil como um todo, desse processo de alfabetização. Os números nacionais mostram que quase metade das nossas crianças saem no final do 3º ano do fundamental sem saber ler e escrever, né, da forma adequada. Porque hoje em dia não é ler só soletrando, ele tem que ler, escrever e compreender o que leu e escreveu. Chama-se os letramentos, é essa capacidade de alfabetização e conseguir compreender o que está lendo, né? Conseguir fazer um texto que tenha uma função objetiva. Então, a gente vê o Brasil todo falhar muito nisso. Então, o segundo grande desafio nosso, talvez o mais importante, se você me perguntasse, da educação de Recife, é garantir esse ciclo de alfabetização adequado. E é sobre a alfabetização que nós vamos conversar com o secretário depois do intervalo. Nós vamos continuar conversando com o secretário da Educação do Recife, Alexandre Rabelo, e ele estava nos dizendo o problema da alfabetização. Como é que a prefeitura está cuidando dessa área da alfabetização? Pronto. Esse é o maior desafio hoje do Recife e do Brasil, na minha visão, no tocante à educação. Porque uma criança que não é alfabetizada no ciclo de alfabetização, que vai até os 8 anos, né, é claro que é importante que ele fosse alfabetizado aos 6 ou aos 7, mas no máximo até os 8, o que acontece? A escola perde o sentido.
Eu imagino que uma criança já com 10 ou 11 anos ter que ter aula de história se ele não consegue compreender o que está lendo. Ou ter uma aula de matemática ou de física se ele não consegue nem resolver o enunciado da questão. Então a escola perde o sentido. Então esse é um desafio do Brasil como um todo. O que é que nós estamos fazendo? Tem um projeto chamado ProLê, que é o Programa de Letramento do Recife, né, que é todo focado para garantir essa alfabetização na idade correta, de preferência até o final do primeiro, no mais tardar segundo ano do ensino fundamental, crianças ali com 8, 7 e 8 anos no máximo. Né? O que é que ele tem? Ele primeiro traz para o professor de sala de aula uma diagnose, é um material que foi uma inovação na rede, nunca existiu isso na rede de Recife. Todos os professores do ciclo de alfabetização aplicam a diagnose, que é uma prova, né, um teste que diz em que fase cada estudante daquela sala de aula se encontra. E depois esse professor também tem acesso a um material, né, que ele pode usar, o professor tem total liberdade para fazer a adequação que achar que deva, mas é um material de apoio que permite que ele vá trabalhando o estudante a partir do seu nível, onde ele se encontra. Então a gente faz isso 4 vezes ao ano, então, no final do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto, e que o professor vai fazendo, ajudando esse estudante para que ele progrida, para que ele chegue no final do ano alfabetizado e letrado. Então, trabalhando mais uma vez da forma mais lúdica, da forma mais interessante possível, usando músicas que as crianças gostam, usando parlendas que as crianças gostam, usando a literatura infantil de forma muito forte, né? Mas, mais uma vez, com intenção, com intencionalidade, para que ela vá evoluindo. No final do grupo 5, o que é que ela tem que saber? Ela tem que só contar até 10, ela tem que reconhecer as letras, ela já tem que entender que a palavra tem partes. No primeiro ano, qual é a evolução que ela tem que chegar? No segundo ano, até dessa forma, paulatinamente, para ele garantir esse ciclo de alfabetização adequado. Esse problema o senhor deve ter como secretário e como pai. É o exagero do uso do celular pelas crianças, né? Já tem um menino com 2 anos já está danado no celular, né? Isso, a gente tem. Agora, o que a gente tem muito fortemente ainda no nosso público, né, diferente de uma classe média mais abastada, é que na família típica de onde vêm nossas crianças, não existe essa cultura do letramento. Né? Você não encontra nessas casas, muitas vezes, livros, você não encontra revistas. Tem uma pesquisa, João, que mostra o seguinte, que uma criança de uma família de baixa renda ouve 600 palavras por hora, diferente. Uma criança, filho de uma família de alta renda, ouve 2.400 palavras por hora. 4 vezes mais. 4 vezes mais. O vocabulário é muito maior. Então, como é que você vence esse desafio? Tentando levar também para essa família essa cultura do letramento. Nós temos um programa, que eu já relatei aqui, que a gente compra livros, né? Esse livro é trabalhado na sala de aula com o professor e o estudante, e depois esse estudante leva para casa esse livro. Então, ao final do ano, ele fica com 4, 5, 6 livros, né, diferentes, livros paradidáticos, são livros de leitura, que chama-se leitura de leite, aquela leitura que ele faz com prazer, de forma que ele vai fazendo um acervo em casa, que vai servir para o irmão, vai servir para o primo, vai servir para um vizinho. A intenção nossa é tentar criar uma geração de leitores mesmo. A gente sabe que criança que começa a ler muito cedo, mesmo que seja uma criança muito nova, de 1, 2 anos, que ele não vai ler, claro, mas que ele manuseia o livro, que ele pega aquele livro de borracha, aquele livro que tem algum, mais áspero, tem um som, ele vai se acostumando a manusear aquilo e vai dando a ele um prazer, uma alegria de ler. Então, quando ele for ficando mais velho, com 4, 5 anos, já tem figuras, ele já lê, mesmo sem letra, mas vai fazendo a historinha a partir das figuras, e depois chega a letra. Então, tentativa de criar nessa sociedade, ou nessa população, nesse público nosso da educação, esse gosto pela leitura. Olha, o prefeito Geraldo Júlio me disse que o senhor foi a segunda opção para a Secretaria de Educação. A primeira era um robô. Ele é apaixonado. Esse programa de robótica da Prefeitura do Recife, com prêmios internacionais, é fantástico, né, secretário? É fantástico. Tanto o clube de robótica como os outros clubes visam já aos estudantes maiores. É robótica, cinema? A gente tem clube de robótica, a gente tem clube de cinema, a gente tem clube de rádio, a gente tem clube de ciências. Então, são todas áreas que a gente tenta para esse estudante já com 10, 11, 12 anos, né, que, imagine, essa criança que teve um problema na alfabetização, então já não sabe ler como deveria ler. Começa a ter acesso a um conteúdo mais complexo. Então, no Fundamental 2, ele tem aula de física, de matemática, de química, de biologia. Então, a coisa fica mais difícil. E ele começa a perder interesse pela escola, começa a abandonar a escola, a faltar mais, a ficar ali dentro da sala sem querer estudar, porque ele não compreende mais aquele mundo. E esses clubes fazem com que ele retorne para esse gosto pela escola. Eu quero saber da robótica. A robótica é extraordinária. A gente tem hoje, em cada escola, o estudante que quiser, além do material que o professor pode usar em sala de aula,
ele tem muitas vezes no contraturno o clube. Ele vai lá espontaneamente, às vezes 2 dias por semana, às vezes nas nossas UTECs, são unidades que a gente tem fora da escola, mas com professores também. Ele pode procurar essa unidade, onde ele também se coloca nesse clube e vai fazendo um projeto. Tem uma equipe, essa equipe tem um professor dando suporte e ele entra num projeto, por exemplo, para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, na sua versão regional e depois da nacional e, se for bem aprovado, na internacional. A gente agora, João, nesse ano 2018, para você ter ideia, a gente teve mais de 500 equipes da nossa rede municipal participando das seletivas nas escolas. Eu cheguei aí a várias escolas onde era feita a seletiva. Agora, no mês de setembro, final de agosto e setembro, a gente vai ter o torneio de Recife, é um torneio que a gente faz só com as nossas escolas municipais, mas no final do ano, a seletiva da Olimpíada Brasileira de Robótica daqui da região Nordeste, para ir ao final do ano a Olimpíada Brasileira de Robótica. Ano passado a gente participou lá no Paraná. Uma coisa que ficou muito difícil para a gente foi que ano passado mudou a regra. Antigamente você tinha um grupo que ia até 15 anos e outro de 15 até 19. Ano passado juntaram todos, então era uma única categoria de 11 até 19 anos. Então nossos estudantes, são estudantes de 14, 15 anos, disputaram com garotos de 19, 18, 19 anos, inclusive de colégio do SESI, que tem outro tipo do SESC, de outro tipo de formação. O que é que aconteceu? Das 78 equipes que participaram, eram escolas particulares daqui, de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente entrou com 5 equipes. Foram 3 dias de competição, primeiro dia, segundo e o terceiro. No terceiro dia, só as 10 melhores entrariam no último dia. Das 10, Recife conseguiu 4. Então, é realmente uma rede onde tem destaque hoje esse tipo de ensino, esse tipo de oportunidade para os meninos, né? E a gente foi, você relatou aí, por 2 vezes, por 3 vezes, na verdade, a competições internacionais. Nossos meninos ficaram à frente dos Estados Unidos, do Canadá, de toda a América Latina. Então, é realmente um destaque, o que mostra, quando a gente dá oportunidade para os nossos estudantes, eles podem ser o que eles quiserem ser. Né? Agora, a robótica garante um bom mercado de trabalho para quem se especializa nele? A robótica e todos esses clubes garantem um conteúdo, um conhecimento cada dia mais importante. Porque, veja só, o conteúdo técnico de português, de matemática, de ciência é fundamental. Mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, é importante saber lidar em equipe, ter liderança, trabalhar com inovação, lidar com frustração, né, resolver desafios, né, resolver problemas, e a robótica permite tudo isso. A criança está ali, na medida que estão quatro crianças, né, 4 adolescentes, trabalhando para fazer um robô, para entrar na competição, todas essas habilidades estão sendo desenvolvidas nela. E é uma coisa que fica para a vida deles. E quantas escolas municipais têm essa área de robótica? A gente tem o material disponível nas 300. Tá? 300? Nas 300. Desde os pequenininhos. O que é o material de robótica numa escola de criança pequena? São peças de encaixe. Ele já começa a trabalhar com essa lógica de encaixe de peça. À medida que ele vai ficando mais velho, ele já trabalha com peças que se movimentam, com polias, com roldanas, coisas desse tipo. Quando ele fica mais velho, já começa a ter a parte elétrica mesmo, eletrônica. E no final, a programação. Então, tem nas 300 escolas. Agora, o que a gente vê mais e aparece mais assim para o grande público é o próprio robô humanoide e o carrinho, né, que são das crianças mais maiores já. Aí já mas essas crianças, para chegar a esses carrinhos, passaram por essas etapas. Todas essas etapas são desenvolvidas nelas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário Alexandre Rabelo sobre a educação no Recife. Nós vamos continuar conversando com o secretário Alexandre Rabelo. Secretário, o Recife tem 300 escolas municipais. Há um trabalho de manutenção desses prédios? Existe. Né? A gente tem a manutenção diária, né, mensal dessas escolas, e tem o trabalho de recuperação também. A manutenção é recuperar um telhado, recuperar um banheiro, um problema de infiltração que houve. Isso é feito diuturnamente. E a recuperação completa é você pegar uma escola dessa, que às vezes tem 20, 30 anos, e recuperá-la por inteiro. Agora, nesse segundo semestre, por exemplo, João, a gente vai reinaugurar quase 15 escolas, né, que são escolas que foram completamente refeitas. Então, você fez a parte elétrica, a parte hidráulica, botou ar-condicionado. É um programa também, permita dizer, importantíssimo, Novo Clima. Foi um programa que o prefeito Geraldo Júlio determinou que a gente fizesse. Recife é uma cidade muito quente hoje. Então, se você for para uma sala de aula, que o calor atrapalha, então o professor fica incomodado para dar aula, aquela criança não tem atenção para poder assistir aquela aula por causa do calor.
Então, esse programa Novo Clima vai climatizar a rede inteira. A gente já chegou agora a mais da metade da rede com ar-condicionado. Quer dizer, é uma coisa que muda a qualidade, né, da aprendizagem dessa criança. Na hora que ele chega para uma sala de aula, tem um ar-condicionado, como esse ambiente aqui, que ele pode ficar mais tranquilo, pode ter atenção ao que o professor está dizendo. O barulho é muito melhor, porque a porta está fechada, né, e a estrutura é muito melhor. Então, é algo que vai mudar, né, na rede toda, ela vai para a rede inteira, independente da escola ter sido construída para ser escola ou ser uma casa adaptada, vai chegar para toda a rede e permite uma mudança importante desse padrão. E a gente vem também, aos poucos, recuperando, construindo escolas no novo padrão, recuperando as que a gente tem, para dar uma requalificação completa e fazendo a manutenção da rede, que é a manutenção diária mesmo. Como é a relação com o corpo docente, com os professores? É uma relação muito boa, de respeito. Eu costumo dizer o seguinte: quando o professor fecha a porta, é só ele e os estudantes, né? Se ele não tiver a intenção de dar a aula correta, ou não tiver o equipamento, ou o aparelhamento, ou a formação necessária, aquilo não vai funcionar, né? Então, o que eu faço enquanto secretário é tentar trabalhar para dar a melhor condição possível para esse professor. Uma mudança dessa, por exemplo, de ar-condicionado na sala, é uma condição que dá a ele uma melhor condição de trabalho. Uma formação diferenciada, né, que permita que ele tenha acesso a novas oportunidades de desenvolvimento, também permite isso. Um material específico para ele trabalhar com aquela criança, para um papel, enfim, uma tesoura, uma coisa diferente, também é condição. Esses jogos que eu falei do Brinqueducar, que são jogos pedagógicos disponíveis para ele, são todos elementos para que esse professor consiga trabalhar da melhor forma possível. A gente tem hoje na rede quase 7.000 professores, né? A gente tem uma relação de respeito, de harmonia, né? E de muita confiança, de a gente conseguir trabalhar junto para mudar a realidade aqui em Recife. Olha, um dos projetos do governo do estado que eu gosto mais é Ganha o Mundo, que dá a possibilidade de crianças de escolas estaduais, a grande maioria de baixa renda, que não teria a família não teria nenhuma condição de mandar a criança para o exterior, e esse projeto proporciona a ida de criança para estudar no exterior. A prefeitura vai replicar esse projeto? A prefeitura vai replicar no outro formato, porque os estudantes do governo do estado são estudantes de ensino médio, então são estudantes mais velhos, permite fazer um intercâmbio mais longo. A gente vai fazer isso num modelo mais enxuto. Agora, eu queria destacar que a gente já vem incentivando muito vamos dizer, esse intercâmbio. A gente apostou, por exemplo, nas feiras de conhecimento. Então, o que é uma feira de conhecimento? É uma feira na qual o estudante, no seu colégio, na sua escola, com o professor, trabalha um projeto. Esse projeto é apresentado no meio de outros, e aí os melhores projetos são selecionados para outras feiras melhores. Então, a gente já colocou estudantes no Chile, estudantes no Peru, né? Agora, recentemente, João, os estudantes nossos que foram para o Chile ganharam a credencial para Abu Dhabi, que é a segunda maior feira do planeta, né? Então, tudo em cima de meritocracia, quer dizer, foi o estudante que quis fazer o projeto, teve o apoio do professor, tiveram coragem de apresentar esse projeto, foram selecionados inicialmente aqui em Recife, depois foram para o Chile e agora para Abu Dhabi. Então, isso não é o Ganha o Mundo no formato que o governo do estado dá, mas é uma possibilidade do nosso estudante, né, também, na sua medida, ganhar o mundo e servirem de exemplo. Sabe? O que a gente tem dito de forma reiterada é que a educação serve para garantir a esse estudante, a essa criança, para que ele possa ser o que ele quiser ser na vida. Primeiro, o mais importante de tudo é que ele acredite nisso, que o estudante acredite que ele pode ser o que quiser na vida. Na hora que ele vê um colega dele, da mesma comunidade, com a mesma dificuldade socioeconômica, ir para Abu Dhabi, né? Crianças que muitas vezes, a gente tem exemplo de crianças que nunca saíram do Recife, nunca foram a Paulista, né? E agora vão para o Chile, para o Peru, para o México. Então, na hora que ele vê o vizinho dele fazendo isso, ele começa a acreditar que pode ele também. E só por esforço, não é porque conhece o secretário, o diretor, não, é porque ele se esforçou, fez o projeto, né, e conseguiu. A gente já vai fechar agora quase 30 estudantes para o exterior, né, ao longo desses últimos 2, 3 anos, com programa, com projeto científico, com projeto de robótica, com projeto de melhoria, né? Então, é uma coisa que a gente se orgulha, né, e tem que cada dia desenvolver mais da nossa cidade. Quais são os principais projetos da Secretaria da Educação da Prefeitura? O principal projeto nosso, sem dúvida nenhuma, o ProLê, com esse projeto de alfaletramento para garantir o ciclo de alfabetização, o Brinqueducar, que é dessa primeira infância, e o terceiro projeto que eu destacaria é o Ondatec, que é um projeto que leva os estudantes de 9º ano para se prepararem para a escola técnica. A escola técnica é a escola do Estado, do governo do Estado, tem os melhores resultados de educação, os melhores IDEBs, são escolas em tempo integral, tá certo? São escolas que trabalham o ensino médio junto com a qualificação profissional, mas você só entra com o vestibular. Então, esse projeto Ondatec nosso
permite que esse estudante do nono ano nosso seja preparado, né, para entrar nessa escola técnica. A gente fez isso ano passado, a gente tinha uma aprovação de 91 estudantes em 2016, pulou para 312 em 2017 com esse projeto. A intenção é que agora em 2018 a gente vá para mais de 500. Então é a forma desse estudante ter acesso ao melhor ensino público possível em Pernambuco, que é o melhor ensino público do país. E que é importante na geração de emprego, né? De emprego, e assim, e a gente tenta trazer também para o Recife, tem essa vocação tecnológica com o Porto Digital. Na hora que a gente aponta para o estudo de ciência, a estruturação de um trabalho científico nas esferas de conhecimento, a própria robótica, os clubes de rádio e de clube de ciência e o clube de cinema. Então, tudo isso entra nesse ecossistema de Recife para a gente conseguir que a gente tenha aí todo ano 2.000, 3.000 jovens entrando no mercado com outra qualificação. Nós queremos agradecer ao secretário Alexandre Rabelo e dar os parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo à frente dessa importantíssima Secretaria da Educação da Prefeitura do Recife. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4. Até lá.